Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Pepcast. Eu, Eduardo Hirossi. Eu, Paulo Pinceta. Eu, Arnaldo Cordeiro. Hoje nós vamos falar de um assunto que o Arnaldo adora. Nossa. Fala, Arnaldo, PPP? PPP. Que trabalho que dá o PPP, né? Tem que analisar. Ele não é simplesmente juntar no processo o PPP sem você ter uma análise crítica sobre ele, né? Hoje o PPP você tem acesso diretamente no próprio meu INSS, tá? Mas o problema é períodos anteriores, né? Esse é o período, né? Isso também que é uma raridade as empresas fazerem um PPP dentro das normas que devem ser feitas, né? É porque, na verdade, o PPP é baseado no LTCAT, né? Sim. Geralmente, se a empresa faz o LTCAT e constata que o segurado está exposto a agente nocivo, ela tem que pagar. Tem que aumentar o SAT dela, e outra coisa. Ela vai ter que pagar também insalubridade. Então, por isso que as empresas têm essa resistência em fazer o PPP corretamente. Outra coisa, a gente fala de PPP, né? Vai ter que tomar cuidado, porque o PPP ele começou a ser válido a partir de 1º de janeiro de 2004. Antes disso, existiam outros tipos de formulário, tá? Mas, se você consegue fazer os períodos antes de até 31 de dezembro aí de 2003 no PPP, então documento válido, a normativa aceita isso perfeitamente. Qual que é a preocupação? Em relação a agente ruído, tá? Em relação a agente ruído, sempre foi necessário O PPP. não, o laudo. Sim, Tá? perdão. O laudo técnico, tá? Em relação a agente ruído. Em relação aos outros agentes, foi a partir de 13 de outubro de 96. Então, assim, o ruído ele sempre precisou, então, no INSS, às vezes o segurado lá, ele apresentasse um formulário lá, o DIRBEN lá, como que chama lá? 8030. 8030, SP40. Se tivesse ruído, ele era obrigado para o INSS analisar o laudo também. Então, assim, em relação ao ruído, né? Deixa eu falar para vocês. Então, foi a partir de 96. Então, responsável, se você pegar o campo lá de responsável técnico, né? Campo 16 do PPP, às vezes está lá, ele emitiu um PPP e não tem informação do responsável, então não tem validade. Porque quem se comprometeu a assinar o PPP? Agora, se você emite um PPP, né, para períodos aí até 28 de abril de 95 e não tem o responsável, é válido esse PPP? Sim. Sim, para esse período, sim. Não é válido, desde, né, que não tenha agente ruído, mas se for por categoria, é válido. Vai ser válido. Sim. É válido porque não é necessário. Uma outra informação assim, que a gente vê que é de praxe, está errado, em relação ao código GFIP. Tá? Por que errado? Porque o GFIP ele veio com a lei de alteração da legal que aumentou a alíquota de recolhimento para segurado que esteve exposto a agente nocivo. Então ele começa, o INSS solicita que autoriza, né, exige, o INSS exige que o código GFIP seja informado a partir de janeiro de 99. Mas, lembrando, pela regra da noventena, né, a justiça tem diferente, fala que é a partir de abril de 99. Se você pega o PPP, né, de um período aí, vamos pegar de 85 a 93, com informação de código GFIP, esse PPP indica que está errado, porque não existia código GFIP naquele período. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, o problema da empresa não fornece o que é adequado. Mas o interessante, às vezes, dependendo da estratégia que você vai analisar o processo, a estratégia que você vai se direcionar, um PPP errado também é bom para questionar, inclusive, que o fato que foi informado no PPP não condiz com a realidade. Sim, inclusive, um dos pontos que é importante você analisar é sobre os EPIs, que lá tem EPC, por exemplo, às vezes implanta EPC, fala que é eficiente, só que aí no EPI não. É porque existe uma hierarquia, né? Primeiro EPC para depois EPI. Então, você tem que tomar cuidado com isso. E também tem o código do CA, né? O código dos EPIs. Tem validade. Validade. Sempre por curiosidade, né? Você entra no site, acho que no Ministério do Trabalho, tem um campo que você pesquisa a validade do EPI.
CA lá. Só de você jogar o CA, ele já dá todo informativo, né? Então, quer dizer, são vários campos que você tem que tratar com carinho todos eles, né? Vamos dar um exemplo clássico. Suponhamos que você trabalha numa parte administrativa dentro de um setor de pintura, tá? Dentro de um setor de pintura, porque tem que formar fonte. Sim. E você está exposto naquelas fábricas antigas, está exposto a nuvens, né? De fumaça, verniz. Você está exposto. Então é ali que o médico vai se ater para ver se a permanência, né? Ou não. A fonte, né? E lembrando que a permanência é exigida a partir de 28 de abril de 95. Antes disso não precisaria. Só o fato de estar no ambiente, agora tem que comprovar a exposição. Então, quer dizer, não é simplesmente você olhar no PPP, tá lá setor administrativo, não tem direito. Calma aí. Tem que ver onde foi a empresa metalúrgica, como que era feito o setor administrativo, tudo Às vezes tem também, Eduardo, bastante e Paulo também, você pega PPP de pessoal que trabalha em usina, tem lá setor, fiscal. Fiscal ele não tá fiscal no meio do setor produtivo. depende, porque tem muito... tem poeira mineral, né? E isso tem aquelas vinhaça que eles fabricam lá, que solta gases, é muito importante, tem que tomar cuidado com todos os campos. Por isso que o PPP é um dos temas que é bem requisitado, né? Eu acho interessante no PPP o seguinte, toda vez que você analisar um processo de um cliente seu, você fazer uma consulta em relação qual era a atividade que ele exercia realmente. Tá fazendo. O exemplo clássico disso, você quer ver interessante, foi de um engenheiro, cliente nosso, engenheiro, que ele é responsável por obras pesadas, ele constrói rodovia. Sim. Ele está exposto ao betume. Então ele fica acompanhando lá a pavimentação. Sim. E aquilo ali, o betume, ele para amolecer o betume, né? Ele passa por um processo de um monte de produto químico. Então você imagina um calor aquilo exposto, mesmo aquelas máscaras, a absorção pela pele. Então uma coisa assim, analisar e entender. Você fala, não cabe atividade especial, ele não está exposto, mas analisar as atividades. Quem que assina o PPP? A empresa, né? O preposto responsável pela empresa. O carimbo, não esquecer do carimbo também, né? PJ, a identificação de quem assinou, o NIT da pessoa. Exato. Tá, né? E o sindicato. Geralmente o Sindicato não pode, né? Então. Agora, a empresa está extinta. E aí, como arrumar o PPP? O Arnaldo ele tem mais experiência. O que você faz as consultas, Arnaldo? Nos tribunais, nos bancos? Então, depende. Tem vários caminhos que você deve seguir, né? Você deve tentar. Primeiro, você vê na junta comercial se a empresa está ativa ou inativa. Se a empresa estiver inativa, você procura por... Existe aqui no estado de São Paulo, no TRF3 não tem, mas no Sul tem um banco de PPP. No TRF4 tem. TRF4 tem. Que você procura alguns, com colegas, conversando, tem algum PPP dessa determinada função aí nesse período, você tenta por similaridade. A ação coletiva, né? Procurar na trabalhista, ação coletiva. Perguntar junto ao sindicato. Isso. O sindicato ele pode te informar. Para você tentar via judicial, se não for reconhecido por similaridade, você tentar uma perícia no local. Pela experiência que eu estou tendo, está muito difícil você conseguir hoje perícia no local, tá? Você tem que tomar muito cuidado, tem que ter muitas provas para você conseguir uma perícia em loco. E uma coisa que também que eu ia falar sobre o PPP, um exemplo, não tente discutir o PPP, as informações que estão erradas, na Justiça Federal, um exemplo, no nosso caso, é o TRF3, porque a competência é da Justiça do Trabalho você discutir o documento junto com o empregador. Esse é o entendimento majoritário que está tendo aí junto ao Judiciário. Se o PPP estiver errado, não discuta na via judicial de forma comum, né? Discuta numa ação à parte na Justiça do Trabalho, de retificação de PPP, informações,
solicitação de LTCAD, solicitação de documento, que é o entendimento majoritário que está tendo hoje. Você pode também utilizar da via administrativa, né? Tentar manter... Pedir para o INSS. Inteligência, essas coisas também. É que eu vejo assim que hoje em dia está tão difícil, assim, o setor público está com um déficit de funcionário tão grande que acho que para você conseguir uma diligência hoje em dia está sendo bem custoso, né? No máximo está tendo um servidor na agência para você conseguir essas diligências, né? Geralmente recurso eles pedem para fazer. Eles pedem, né? O ideal era se a gente fazer um podcast, a gente elencar um PPP, todas as informações e o período de quando começou a ser válido. É legal fazer isso, fazer uma... Isso, e também, o que eu comecei a fazer que eu vi que me ajudou muito? Faz um checklist. Você pega o PPP, vai fazendo um checklist, código 1 lá, tá certo o nome da pessoa? Tá certo o nome da pessoa. Então, a gente vai fazer um podcast, próximo podcast, a gente vai fazer um checklist do PPP. Interessante. Legal. Então já fica aí a dica para vocês, que o próximo podcast a gente vai fazer um checklist de PPP. Lembrando que a gente tem os cursos da Hiros Prev e eu vou deixar aqui embaixo todos os links para acesso aos nossos cursos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais.